Pilotos preocupados, Mercedes, Drogovic e também a possibilidade de não ter GP do Brasil, é isso mesmo? Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci. Vamos para as principais notícias de hoje, começando pelo seguinte: nós tivemos um vídeo hoje, documentário sobre o porquê da Fórmula 1 não correr na chuva. Se você não viu, dá uma olhada lá porque ficou bem legal. A nossa primeira notícia de hoje é que a Mercedes arriscou a temporada de 2023 por conta do desenvolvimento do W13. De acordo com fontes da própria equipe, na matéria que você confere aí na descrição, eles começaram a fazer testes no W13 sabendo que deveriam já estar focando no W14, mas a ideia era justamente fazer com que o W13 melhorasse para ter uma base mais sólida para o ano que vem. Então, recursos que poderiam estar sendo colocados no próximo carro ainda ficaram um pouquinho no W13, o que pode ser bom dependendo do que eles acharem em termos de melhoras, ou pode ser ruim porque atrasa o desenvolvimento. Mas outro detalhe importante é que o Toto Wolff gostaria que a equipe conseguisse o P2 no campeonato, mas a princípio a própria Mercedes, a equipe, os engenheiros, o pessoal que faz o desenvolvimento do carro não estaria muito feliz com essa hipótese, porque eles preferem ficar em terceiro e ter mais túnel de vento no primeiro semestre do ano que vem para desenvolver o carro, até porque esse carro vai só não para 23, mas também 24 e 25. Seria uma forma de tirar o atraso, ainda mais que a Red Bull, que é a equipe que teve o melhor carro nesse início, vai ter a penalização do ano que vem, então eles vão sofrer um pouco mais para poder desenvolver o RB19. Tudo isso a gente vai ter que esperar o ano que vem, mas é interessante ver que a Mercedes tirou um pouco dos recursos do 14 para deixar no 13, mas de acordo com eles, entre maio e agosto já acharam várias soluções, e também a gente tem que lembrar que a nova diretiva da Bélgica ajudou a Mercedes a chegar na Ferrari e também ano que vem deve ajudar a chegar um pouquinho mais na Red Bull, porque conforme explicamos no vídeo de novidades, a Mercedes tem o conceito mais favorecido para o que vai vir no ano que vem. Você também pode ver o corte só desse trechinho lá no Ressaca Express para ficar mais fácil para você. Mas e aí, o que você acha dessa estratégia da Mercedes? Você ficar em terceiro, em segundo? E o que você acha de ter colocado o recurso no W13 ao invés de passar direto para o 14? Diz aí. Vamos agora falar de Ferrari. Quando a fase não é boa, tudo acontece. Isso é uma verdade para qualquer coisa na vida praticamente, né? Sabendo que a Ferrari está chegando, não só a Ferrari, as várias equipes estão chegando para o Grande Prêmio de São Paulo, eles ficaram presos nas manifestações que estão acontecendo em todo o país. E aí a Ferrari passou na TV, inclusive nos diversos canais, com seu caminhão preso nesses protestos. A polícia foi acionada para escoltar os caminhões das equipes para Interlagos, então já estão chegando, tá tudo normal. Muitas pessoas estão perguntando se há a possibilidade de não acontecer o Grande Prêmio de São Paulo esse ano. Eu diria o seguinte: se esses protestos continuarem até a semana que vem, pode prejudicar bastante, porque é uma questão de logística. Voos estão sendo cancelados, nós sabemos que o trajeto está sendo prejudicado, então nesse caso pode ser que tenha algum problema. Mas como a tendência é que isso acabe em breve, talvez hoje mesmo ou amanhã, depois de amanhã já esteja tudo liberado, eu acredito que nós teremos a corrida normalmente, você não precisa ficar preocupado. Eu também fiquei um pouquinho preocupado porque semana que vem estarei lá em Interlagos, então eu já tô vendo aqui, poxa, será que na quarta-feira quando eu chegar em São Paulo vai estar esse tipo de coisa? Mas não, a princípio vai estar tudo certo, você pode ficar tranquilo. E me fala se você vai para Interlagos pra gente se encontrar lá, quem sabe a gente não encontra ali um ou outro para poder bater um papo. Vamos falar agora de Aston Martin, uma notícia que não é muito legal para os brasileiros. A equipe confirmou que Stoffel Vandoorne, campeão da Fórmula E e que também já passou pela Fórmula 1 pela McLaren, será o novo piloto reserva e de testes da equipe. O que isso influencia para Felipe Drugovich no caso? Nós sabemos que o Drugovich foi também contratado para esse tipo de coisa,
Só que a equipe preferiu também colocar o Vandoorne, que fazia também esse trabalho na Mercedes. Tudo isso significa o quê? A equipe não vai querer botar tudo num novato, que é o Drugovich. Por mais que ele seja campeão da Fórmula 2, ele vai ficar ali fazendo sim alguns papéis, talvez eles até dividam 50-50 com o Vandoorne, mas o mais provável é que o Vandoorne tenha o protagonismo, e se acontecer alguma coisa, por exemplo, com o Alonso ou com o Stroll deles não poderem correr, o mais provável é que o Vandoorne assuma, a não ser que o Vandoorne tenha algum tipo de compromisso em outra categoria, e aí só tenha o Drugovich livre. Mas a princípio eles vão revezar nas 24 provas do calendário, então cada um vai estar participando do paddock em uma corrida e farão um extenso programa de testes, principalmente no simulador. Mas a verdade é que o Drugovich é uma segunda opção entre os dois. Eu já falei várias vezes a minha opinião aqui, que eu não vi com bons olhos a saída do Drugovich para a Aston Martin, porque é uma equipe que tem o Alonso ali, que vai ficar pelo menos 2 anos, e o Stroll, que é cadeira cativa até o dia em que o pai dele vender a equipe ou até o dia que o Lance decidir aposentar. Então, não vi com bons olhos, mas enfim, não sou eu quem gerencio a carreira dele, não sei quais são as questões do paddock, é apenas uma opinião de uma pessoa que gosta do esporte e acompanha, assim como você que está aí na sua casa. Mas qual a sua opinião sobre essa contratação do Vandoorne? Diz aí. Vamos para a nossa notícia principal de hoje, que é a preocupação dos pilotos com relação aos cobertores dos pneus para 2023 e 2024. Tá tendo uma redução gradual desde 2021 no tanto que pode ser utilizado, na verdade nos graus em que o cobertor pode estar sendo utilizado para aquecer os pneus, e os pilotos chegaram a testar 50 graus, que seria o já previsto para 2024. E isso não foi bom para os pilotos. Há uma reclamação generalizada que vai gerar muitos acidentes, porque até mesmo no pit lane na saída o pneu está basicamente frio e você não consegue fazer ele esquentar de forma muito rápida, e dependendo do circuito vai levar até meia corrida para poder esquentar, de acordo com o Verstappen. Magnussen também se mostrou preocupado com a segurança, falou ainda que as pessoas que estão colocando essa regra não sabem o que é pilotar um Fórmula 1 e com esses pneus frios, então não deveria ter esse tipo de regra porque é algo prejudicial à segurança. Lando Norris também fez essa crítica, além do Magnussen. O Bottas fez a crítica, mas se colocou numa posição de, se a Pirelli conseguir ajustar o problema do aquecimento, então eu não vejo problema. O Bottas foi mais político nessa aí. E a própria Pirelli falou que está procurando a melhor solução, de acordo com o engenheiro-chefe, o Simone Berro. Então tudo isso passa pelo fato que os pneus terão menos graus para serem aquecidos com o cobertor, o que gera uma necessidade maior de fazer o aquecimento na sua volta de saída e nas voltas seguintes, e com o pneu frio o carro desliza mais, desgasta mais rápido, você tem uma chance maior de ter um acidente nesse período ainda de aquecimento. Vamos ter que aguardar para ver o que acontece. Já está sendo gradual, como falei, então até 2024 nós temos um chão e pode ser que as coisas sejam mudadas, repensadas até lá. Mas qual a sua opinião? A Fórmula 1 está fazendo certo em mudar isso, ou você acha que deveria manter as mantas? Lembrando que as mantas nem sempre estiveram na Fórmula 1, isso foi inventado há algumas décadas, mas lá no início não tinha. É o tipo de coisa que vai vindo com a modernidade e aí vão aplicando. Mas você é a favor ou contra? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1 Notícia para você todos os dias, curiosidades, análise técnica, muito conteúdo. Um grande abraço, valeu e falou!